Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Está no Salmo 133, do salmista Davi. E é essa união que nós encontramos, como no dia de hoje, pelas energias propaladas pela internet, facultando-nos estar presente na sua casa, comentando, levando Jesus até você, as palavras transmitidas pelos meus lábios procedem do coração da professora Amélia Rodrigues. Portanto, nós vamos começar o culto do Evangelho das segundas-feiras, a partir de hoje, desta segunda, com o início do estudo do Evangelho de Jesus de Nazaré, através da obra da professora Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, conhecida como Amélia Rodrigues. O livro é este, Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo querido irmão Divaldo Franco, e o que nós vamos abordar hoje é o início, a apresentação que se encontra nas páginas 9 a 14. Vocês vão ver agora o olhar, o amor da professora querida Amélia Rodrigues, que pesquisou nos arquivos espirituais e ela trouxe testemunhos valiosos para o nosso aprendizado. Vamos observar e aprender as lições do Evangelho de Jesus pelas vibrações óticas da professora Amélia Rodrigues e pelas vibrações do seu amor no seu coração, trazendo para nós a nova visão, esse novo viés que ela traz a pedido da benfeitora Joana de Ângeles, que a convidou para trabalhar na Mansão do Caminho e pelas mãos de Divaldo Franco transmitir os livros maravilhosos sobre o Evangelho de Jesus. Então vamos começar agora na apresentação do livro de Amélia Rodrigues, que é Apresentação. Ela começa o seu linguajar, a sua linguagem é bonita, poética, significativa, e nós vamos colocando para você a interpretação que nós aprendemos nos cursos de letras, para que possamos traduzir melhor nesse curto período de tempo, para que vocês absorvam com segurança e se emocionem com a mensagem que ela nos oferece. Os que tiverem em casa o livro Vivendo com Jesus poderão ler o capítulo antecipadamente e, na assistência desta palavra, desta palestra, poderem acompanhar a nossa interpretação, o conteúdo que nós vamos, sem modificar em hipótese alguma o pensamento rico da professora Amélia Rodrigues, mas colocando, traduzindo, flexibilizando, às vezes, o parágrafo para o melhor entendimento de vocês que estão nos ouvindo. Então, vamos começar. Quando ela diz, modesta, porém significativa, a aldeia de Belém, de Judá, deveria receber aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Jesus chegou discreto, como uma brisa agradável e perfumada de um entardecer quente e abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas que dominavam a criatura humana. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações da época de Jesus exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas nos combates violentos, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. Jesus é tão misericordioso que resolveu vir num tempo como este. E ela continua, o monstro da guerra devorava milhares de vidas e o jogo da força destruía quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A ilusão dos valores terrestres permanecia lançando sombras
na luz da justiça e na oportunidade da vivência da dignidade humana. Todas as profecias antigas que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o Messias deles, que desejavam fosse um Messias sanguinário e vingativo. Israel aguardava um rei poderoso, que lhe desse as glórias terrestres e lhe concedesse o cetro da governança universal. Os miseráveis avolumavam-se e os sem terra, os sem teto, os sem trabalho, entregavam-se à hediondez do roubo, da ociosidade, dos lugares sórdidos em que se ocultavam. As classes em que a sociedade se dividia na época de Jesus eram caracterizadas pela dureza dos corações e dos comportamentos extremamente cruéis. Fariseus e saduceus se odiavam publicamente, como também os herodianos e publicanos se odiavam. Os pobres camponeses entulhavam as cidades com a miséria sem disfarce, sofrendo o desprezo e o abandono a que eram relegados. A paisagem humana, meus queridos irmãos, era assinalada pela ignorância e pela sordidez da situação de miséria econômica e social. Aparentemente, naqueles dias, uma calmaria pareceu irradiar-se durante o período inicial em que Jesus veio comungar com aqueles que não tinham a ninguém, nem quase tinham o direito de viver. Dessa forma, a sua vida seria a vida mais extraordinária e única jamais acontecida na terra. Jesus iniciou seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento em Caná, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu a sua missão no holocausto invulgar, noutra festa, a festa da passagem ou Páscoa, rica de evocações felizes pelo povo em algazarra e gritaria. Por isso, a doutrina de Jesus é a doutrina das boas novas da alegria, entoando o canto da beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do futuro. A mensagem de Jesus, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E Jesus os amou, como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação espiritual. Há uma mulher da Samaria, que vocês conhecem a história da mulher samaritana no poço de Jacó. Ela era equivocada e pretensiosa. Jesus desvelou-se, mostrou-se a ela, sabendo a inimiga, porque os samaritanos não se ligavam aos judeus ortodoxos de Jerusalém, porque os judeus de lá consideravam os samaritanos um povo herético. Portanto, Jesus chegou-se, desvelou-se, sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade, numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos, entre os judeus ortodoxos e os samaritanos, a tentativa de união que ele fez. A outra mulher, que era profundamente perturbada, e vocês conhecem também, Maria Madalena, vivendo em relação íntima com espíritos obsessores vários,
Jesus ofereceu às mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propagadora das suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo além da morte. E esse fato é tão marcante que a professora Amélia Rodrigues, em um dos seus outros livros, ela faz um capítulo só sobre Maria de Madalena, e o título do capítulo, O Arauto da Imortalidade. Foi ela quem primeiro viu Jesus e mereceu de Jesus a incumbência de dizer aos apóstolos que ele tinha aparecido, que ele estava vivo. A uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano, que vocês também conhecem, Joana de Cusa, Jesus facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não relutou em doar a vida a Jesus durante o terrível flagelo de perseguições desencadeadas pelo imperador Nero em Roma. E ela foi queimada viva na fogueira, mas não negou Jesus. Vejam que tipo de amor ela tinha no coração. Nicodemos, que vocês também já conhecem, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por Jesus atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do Espírito no corpo carnal. Jamais Jesus se absteve, jamais Jesus se esquivou de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. E as parábolas? As parábolas de Jesus, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual de outras existências. E a parábola do bom samaritano é a proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de todos aqueles que estão em estado de necessidade. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante para a produtividade e para o bem. Jesus comungou com a família de Zaqueu, que vocês sabem, aquele cobrador de impostos, aquele que era tão pequeno que subiu numa árvore para que tivesse a oportunidade de ver Jesus, porque os outros não lhe davam oportunidade para que ele pudesse ver. Ele subiu numa árvore e Jesus parou e disse: desce, Zaqueu, que hoje eu me hospedarei na tua casa. Ele, o publicano detestado, nunca mais esqueceu Jesus. Pouco depois, alguns dias depois, Jesus utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a escolha, a eleição do que é mais importante na vida. Quando Marta foi pedir a Jesus que liberasse ela para que ela fosse auxiliar na cozinha, e ele então, com toda a calma e bondade, disse: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que nunca lhe será tirada. Aproveitando a convivência com Jesus para absorver aquelas lições maravilhosas que o Mestre havia trazendo como presente para os encarnados. Jesus permanece, meus queridos irmãos, permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. E olhem que coisa interessante. Jesus sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento que ele pregava. E por isso aceitou como título somente o título de mestre, porque realmente ele era o mestre.
Ah, Jesus, quanta saudade dele quando nós lemos os livros da professora Amélia Rodrigues. E ela continua: possivelmente nós encontramos Jesus em existências passadas e não fomos fiéis a ele, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Nós assumimos compromissos de manter Jesus vivo em nossos corações e o confundimos várias vezes no santuário de nossas almas e de nossos sentimentos. Eis Jesus, que agora retorna, e o encontramos realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando a sua verdadeira grandeza. Simples e nobre, Jesus caminha anônimo entre as massas desvairadas do mundo, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude de todos indistintamente. Vigilante, Jesus aguarda que lhe seja facultada a oportunidade de apresentar-se, de abrirmos o nosso coração, e ele nos diz: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele espera que nós nos decidamos a ir a ele. Se, porém, nós ainda não o encontramos, diz a professora Amélia, vamos parar e reflexionar, direcionando os nossos passos seguros na direção de Jesus. Compassível e afável, Jesus está perto de nós. Busquemos viver com ele. Não posterguemos, não retardemos esse momento, a fim de que não venhamos a fazê-lo tardiamente e termos novamente o arrependimento a martelar a nossa consciência. E se você que está me escutando agora, me vendo, me acompanhando, e se você já o encontrou, mas não se deixou arrastar pela sua força de amor, recomponha-se e entregue-se enquanto o tempo urge, ou seja, o tempo não admite demora ou atraso. E Amélia Rodrigues termina esta apresentação dizendo um parágrafo muito amoroso. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto encontrem Jesus e o sigam vivendo com ele em qualquer situação. Meus queridos irmãos, como é bom e suave termos esse amor de Jesus para nós, para toda a humanidade. Ao lado de nosso coração, temos o irmão Francisco de Assis. É uma imagem. Foi um presente de uma querida irmã, que quando esteve na Itália, lá na Úmbria, lá no complexo das igrejas de São Francisco de Assis e da irmã Clara de Assis, ela lembrou-se de mim e trouxe essa imagem como recordação, porque nós falamos tanto dele, e ela ficou fascinada, ela e o marido, de estarem naquele santuário maravilhoso, lembrando-se da Casa de Guará. Esse presente que ela me deu, eu considero de todo o coração como presente de todos os irmãos da Casa de Guará, porque lá ela orou pedindo no santuário de Francisco de Assis e no santuário contíguo junto de Clara de Assis, a nossa Joana de Ângeles, que abençoasse o Brasil e abençoassem a Casa de Guará, para que continuássemos sempre semeando o Evangelho de Jesus na sua autenticidade, na sua pureza, no seu fulgor, provocando as benesses da paz, do amor e da luz em todos os nossos corações. Em um dos seus livros,
A veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos informa que Francisco de Assis foi o maior imitador de Jesus na terra. Façamos como ele, sigamos as pegadas de Jesus e procuremos Jesus na pessoa do necessitado, lembrando-nos de Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguintes, quando ele nos diz: todas as vezes que fizerdes algo em favor dos mais pequeninos, eu considero que é a mim que vocês estão fazendo. Com isso, vocês já sabem onde encontrar Jesus e oferecer a Ele os seus préstimos de amor, de dedicação, de coragem, de fé, para que possamos, com o nosso comportamento e a divulgação da doutrina codificada por Allan Kardec, que é o Cristo, o cristianismo, é o Consolador, redivivo por Jesus, nós estaremos colaborando para que o mundo se torne mais ameno, especialmente o Brasil, que é, como disse o nosso irmão Humberto de Campos, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Glorificamos a Deus a felicidade de nos tornarmos cristãos, absorvendo as lições do seu Filho amado Jesus e também a inspiração precisa do maior imitador de Jesus na terra, segundo a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Francisco de Assis, para que possamos juntos, em coro de fé e de amor, rogar a Jesus: ó Senhor, faze de todos nós um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Recebam o abraço paternal, carinhoso, deste pai adotivo que ama todos vocês, que aprendi a amar com Jesus, com Francisco de Assis e com a benfeitora Joana de Ângeles, com a professora Amélia Rodrigues e especialmente com este querido professor Eurípedes Bassanufo, que nos teve sempre como orientador de nossas existências. Deus os abençoe e os envolva sempre com a sua paz, paz essa brilhante, serena e tranquila, através do seu Filho amado Jesus.